Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento a Sra. Ministra e a Sr. Secretário de Estado Adjunto. A Sra. Ministra sabe porque é que está aqui, portanto vou-me abster de ler o requerimento que apresentámos e não posso deixar de lamentar que um requerimento que foi apresentado no dia 27 de fevereiro e devidamente aprovado, tendo já sido calendarizada uma audição da Sra. Ministra no passado dia 8 de março, só hoje, dia 29 de março, a Sra. Ministra tenha encontrado disponibilidade de agenda para vir a esta Comissão, à Assembleia da República, prestar contas pelo caos em que está o Tribunal, em que estão todos os tribunais. Sra. Ministra, não posso deixar de dizer isto, é lamentável, porque a Sra. Ministra tutela o setor. A greve dos funcionários judiciais, nós sabemos que a Sra. Ministra é exímia a escapulir e a fugir, a vir à Assembleia da República, mas recomendo e sugiro que altere esse padrão de comportamento, porque efetivamente não é eficaz e não está a fazer e a prestar um bom serviço à Justiça. A greve dos funcionários judiciais tem provocado o caos no funcionamento dos tribunais e já levou ao adiamento de mais diligências e julgamentos do que durante todo o ano da pandemia, em que os tribunais estiveram a trabalhar com fortíssimas restrições, como todos nós sabemos. Estima-se que já terão sido adiados no espaço de mês e meio diligências e julgamentos na casa dos 20.544, sendo que na pandemia, durante um ano inteiro, foram adiados 21.420 julgamentos. As reivindicações desta classe profissional e que estão na origem da greve são absolutamente legítimas e justas, e os graves problemas que afetam os funcionários judiciais estão por resolver há anos, o que é exemplificativo do desprezo a que o Governo vota estes profissionais, não obstante este Governo, liderado pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa, prometer desde há anos também a revisão dos estatutos dos funcionários de Justiça. Posto isto, e sendo certo que a greve foi publicitada a 3 de janeiro deste ano, na página do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que houve uma manifestação no dia 9 de janeiro deste ano, também no dia da abertura do ano judicial, bem como outra manifestação no dia a seguir, por parte dos funcionários judiciais, que o pré-aviso de greve foi entregue no dia 16 de janeiro de 2023, ou seja, com um mês de antecedência relativamente à greve que iria ter lugar de 15 de fevereiro a 15 de março. Era mais que óbvio que a Sra. Ministra da Justiça devia de imediato ter encetado negociações com os sindicatos, de modo que temos 2 sindicatos em greve, a evitar ou minorar os efeitos de uma greve que, pela forma como foi ocasionada, e a Sra. Ministra não pode escamotear e não pode deixar de ter conhecimento que isto queria acontecer, é fatal para os tribunais. O que é que a Sra. Ministra fez? A Sra. Ministra, que estava amplamente avisada e que é suposto perceber o alcance devastador, é suposto perceber que tal greve traria, como trouxe e continua a trazer aos tribunais, o que é que a Sra. Ministra fez? Nada. Continuou como Inês, posta em sossego. A 10 de março deste ano, o número de adiamentos era impressionantemente elevado, 17.252 diligências adiadas e o segundo aviso prévio para a continuação da greve por mais um mês, de 15 de março a 15 de abril, de resto está em curso, já tinha sido entregue. A Sra. Ministra, nada. Sempre sem fazer nada, remetendo-se a um silêncio ensurdecedor enquanto os tribunais pegam fogo. É isto que está a acontecer. Estão a ser adiados no país inteiro. Sra. Ministra da Justiça, pergunto-lhe quantas diligências, e espero que me responda com exatidão, foram adiadas desde 15 de fevereiro. Queremos os números exatos e não só aqueles que têm sido divulgados nos jornais. Em que comarcas e em que espécies processuais? Em que data a DGAS suscitou o pedido de parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público? Que tratamento subsequente foi dado no Ministério da Justiça a este pedido? O pedido foi objeto de análise jurídica e, em caso afirmativo, qual foi o despacho que sobre ele recaiu? Tendo conhecimento com tanta antecedência da greve e de forma como a mesma se iria realizar, porque pediu em 1 de março o parecer ao Conselho Consultivo do Ministério Público? Atento o tempo que, entretanto, tinha decorrido. A greve provocou adiamentos em jurisdições particularmente sensíveis, como a família e menores. Foram adiadas diligências em processos de promoção e proteção de crianças, que são processos que requerem a maior urgência e a máxima atenção, estando em causa a segurança das crianças mais vulneráveis e a necessidade de as afastar e proteger dos perigos que motivaram os processos instaurados. O que fez a Sra. Ministra? Zero. A Sra. Ministra é politicamente responsável por aquilo que acontecer a todas estas crianças que não tiveram amparo da lei. Não basta apenas ir lá passar o dia de Natal aos centros educativos ou o dia de consoado da Sra. Ministra. Da Ministra da Justiça espera-se muito mais.
Também no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, o impacto foi brutal, designadamente ao nível do adiamento dos incumprimentos e da regulação das responsabilidades parentais. E nas providências cautelares, a Sra. Ministra vai assumir as responsabilidades pelos prejuízos causados pelo não decretamento de um procedimento cautelar, processos que têm tramitação urgente, como todos sabemos, porque são para afastar, prevenir e acautelar determinados perigos, designadamente o perigo in mora, arrestos, arrolamentos. O que é que a Sra. Ministra da Justiça vai fazer para cautelar todo este prejuízo que foi causado aos particulares e às empresas? A Sra. Ministra tem noção do prejuízo que causou e está a causar ao país com a paralisação total dos tribunais? Eu interrogo-me, eu tenho que fazer esta pergunta. Tem noção do que está a acontecer? Às pessoas, às empresas, aos investidores, à economia? Tem consciência dos danos causados pelos adiamentos massivos? Só um segundo, Sr. Presidente. Dos adiamentos? Será que o Ministério da Justiça vai suportar os custos destes adiamentos, concretamente quando os intervenientes se deslocam de inteligências a distâncias longas ou até possam vir do estrangeiro? Ou vão ser as partes a suportar estes custos? De que modo pretende ressarcir estes prejuízos causados pela incúria e inércia da Sra. Ministra da Justiça? E, por fim, que reforço, sendo certo que estes adiamentos terão que ser recuperados, estas pendências terão que ser recuperadas, pergunto-lhe que reforço de meios é que vai colocar nos tribunais para recuperar as pendências? Vai reforçar o quadro de funcionários e de magistrados? Deputada, para terminar, já passou um minuto e meio. Muito bem. Eu continuarei então na intervenção subsequente. Muito obrigado.